Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar o Excel para auxiliar vocês na construção de uma tabela de frequências por intervalos ou faixas de valores. Bom, eu coloquei aqui um exemplo, digamos que nós tenhamos feito um levantamento de dados a respeito do número de disciplinas cursadas ou matriculadas por um grupo de 40 alunos. Né? Então, para cada aluno, eu perguntei quantas disciplinas ele estava cursando ou estava matriculado. A gente tem aqui os valores correspondentes à coleta de dados. Então, se são 40 alunos, temos aqui 40 valores observados para o número de disciplinas. Então, a variável é o número de disciplinas, né? Uma variável quantitativa discreta. E aí eu quero agora que a gente faça a construção de uma tabela para apresentar os resultados, uma tabela de frequências com 4 classes ou 4 faixas na construção da tabela. Então, eu anotei aqui, né? N, o tamanho da nossa amostra é 40, é o nosso total. O K é igual a 4. Então, para construir a nossa tabela, a gente tem que começar encontrando o menor valor do conjunto de dados, o mínimo, depois achar o máximo, que é o maior valor do conjunto de dados, calcular a amplitude, que é a diferença entre o máximo e o mínimo, e depois calcular o tamanho de cada classe ou faixa. E aí, a partir dessas informações, a gente consegue estruturar e montar a nossa tabela de frequências por faixas. Então, vamos por etapas. Primeira coisa, a gente vai encontrar qual é o menor valor, qual é o mínimo, então, para o nosso conjunto de dados aqui dos 40 valores observados. Então, aqui eu vou colocar a seguinte fórmula. Igual, vou digitar a palavra mínimo, abrir parênteses e vou selecionar os 40 valores aqui no conjunto de dados com o meu mouse. Fechei parênteses, então já estão ali, já está ali o endereço das células de B5 a E14 na minha planilha aqui, são os 40 valores que eu observei. Esses valores, eles podem também estar dispostos numa coluna, tá? Aqui eu coloquei eles agrupados num bloquinho ali para que a gente consiga enxergar eles na tela, mas vocês podem fazer os cálculos colocando os valores todos em uma coluna, não tem problema. Tá? Daí eu fechei o parênteses e vou dar um Enter. Então, o Excel calculou aqui o mínimo valor, menor valor observado para este conjunto de dados é o zero. Zero disciplinas. Então, tem aluno aqui que não está cursando nenhuma disciplina. Agora, eu vou encontrar o valor máximo. Muito parecido, só que agora, em vez de escrever mínimo, eu vou escrever máximo, abre parênteses, seleciona os dados que a gente quer analisar, fecha parênteses e dá um Enter. Então, aqui, o valor máximo de disciplinas cursadas, né? O aluno que está cursando mais disciplinas está cursando 8 disciplinas. Aqui tem 1, tá? Então, o mínimo é 0, o máximo é 8. A amplitude, conforme o nosso material, a gente tem que fazer o máximo menos o mínimo, né? Então, como eu já calculei eles ali em cima, eu vou colocar assim, ó, igual, vou clicar aqui na célula de cima, que é a I6. Opa. Igual a I e dou um Enter. Opa, alguma coisa ele não gostou aqui. Ele tinha que ter feito 8 menos 0. Vamos ver aqui o que ele fez. Ah, sim, eu coloquei o endereço errado. Não era I6, era I5. Tá? Então, de novo aqui, repetindo. Vou apagar. Igual. O 8, que é o valor máximo que eu calculei aqui em cima, ele está na célula I5. Tá? Então, eu vou botar aqui, ó, I5 menos, e vou clicar aqui no valor mínimo, que é o I4. E vou dar um Enter. Tá? Certo? Então, deu 8. 8 menos 0, 8. Tá? Então, a amplitude é 8. E o tamanho da classe, a gente tem que calcular fazendo o valor da amplitude dividido pelo número de classes que a gente quer na tabela, né? Como está dado ali em cima, eu quero que a tabela tenha 4 classes, né? Então, o tamanho da classe vai ser igual. Deixa eu colocar aqui. Igual. I6, que é o 8 da amplitude ali que eu acabei de calcular, dividido
pelo K, que está aqui em cima, daí eu clico ali, e 3, que é o endereço da célula, onde está o K igual a 4. Dou um Enter. Então, aqui, ó, o tamanho de cada classe vai ser igual a 2. Então, eu tenho que construir a minha tabela, que vai ter 4 faixas, e cada faixa tem tamanho 2. Então, vamos lá. Primeira faixa da tabela tem que começar pelo valor mínimo do conjunto de dados que a gente calculou aqui, ó, que é o 0. Então, vamos botar ali, ó, 0. E vou colocar aqui o símbolo de intervalo, que geralmente a gente coloca ali um tracinho vertical e tracinhos horizontais para determinar a notação de intervalo. Então, o valor 0, que é o mínimo, está contido nesse primeiro intervalo, por isso a gente tem o tracinho vertical. De 0 até 2, porque o tamanho da classe é 2, cada uma delas, só que o 2 não estará contido nesse intervalo, porque no 2 a gente não tem o tracinho vertical. Então, como ele não está contido ali, a gente tem que começar a próxima faixa com o 2. Aí coloca um tracinho vertical, 2 mais 2, que é o tamanho da classe, 4, porém o 4 não está contido aqui, porque está com o intervalo aberto. E aí eu vou começar a próxima faixa com 4. 1, 2, 3. Soma mais 2. Por que eu estou sempre somando 2? 0 mais 2, 2 mais 2, 4 mais 2. Porque o tamanho da classe que a gente calculou, ele tem que ser igual a 2. Então, 4 mais 2, 6. Tá? No 6 também está aberto, ó. Vocês estão vendo que não tem o tracinho vertical no 6. Então, na hora de fazer a contagem, o 6 não estará dentro desta faixa aqui. E aí, a última faixa nossa, que é a nossa quarta faixa, né? Aí a gente fecha os dois intervalos. 6 mais 2, 8. Tá? Então, a gente construiu aqui as nossas 4 faixas de valores. E aí, agora a gente tem que fazer a contagem. Muito bem. Como que a gente vai contar agora? Intervalo de 0 a 2, só que é aberto no 2. Então, a gente vai contar todos os valores 0 e mais os valores 1. O 2 não conta nesta faixa porque é aberto aqui. Então, vamos lá para o nosso conjunto de dados. Eu vou escolher uma cor aqui para pintar as células que a gente for contando, tá? Então, vamos contar todos os zeros e uns. Então, este aqui, ó, 1 conta aqui. Este 0 também. Este aqui também. Este outro 0. Este 1. Este 0. Vamos ver. 0 e 1, 1 aqui. Aqui, nesta coluna, não tem nenhum 0 e nenhum 1. Aqui tem 1. E aqui tem mais 1. Então, vou pintar essas células aí com uma cor para identificar que elas já foram contadas. E aí vou ver quantos tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a frequência na primeira faixa, 11 pessoas, 11 alunos ali cursam de 0 a 2 disciplinas, não considerando 2 disciplinas, tá? Porque o 2 está aberto. Então, são os que cursam 0 ou 1 disciplina. Agora, a segunda faixa é o mesmo raciocínio, só que agora eu vou contar os que cursam de 2 a 3, né? Porque o 4 está aberto aqui. Então, vamos lá. Ó, 2 aqui. Aqui tem um outro 2. Aqui tem um 3. 2, 2, 3, 2, 3. Vamos ver. A gente tem que achar 2 e 3. Aqui tem um 3. Aqui tem um 2. Aqui tem um 3, aqui tem um 2 e aqui tem um 3. Se eu não perdi ninguém ali, vou pintar eles de verde, só para a gente diferenciar do primeiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 células, em 13 quadradinhos ali, a gente encontrou valores 2 e 3, tá? Então, a nossa frequência aqui na segunda faixa é 13. Agora eu vou fazer o da terceira faixa, vou contar todos os 4 e 5. Então, vamos lá. Primeira coluna tem 1 aqui. Aqui eu não tenho nenhum. Aqui eu tenho um 4, um 5. Aqui eu tenho um outro 5, um 4, um 5. Aqui um 4 e aqui um 5. Se eu não perdi, acho que eu contei todos ali. Vou pintar de azul. Então, vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos cursam 3 ou 4 ou 5 disciplinas, tá? O que a gente tem que perceber? Que o nosso total aqui tem que dar 40, né? Então, já vou ver quanto que tá dando aqui. Igual, soma, e vou selecionar essas células aqui para ele já somando, para ver quanto é que já tem ali, ó. A gente já tem 33 alunos classificados nas faixas. Para fechar 40, faltam 7. Então, a gente tem que ter nesta última faixa, se a gente não errou nenhuma contagem nas anteriores, a última faixa tem que ter 7 alunos. Então, vamos conferir se a gente tem, cuidando agora que a última faixa é os que têm 6 disciplinas, os que cursam 6 disciplinas, 7 ou 8. O 8 conta porque está fechado no último intervalo. Então, vamos lá. Ó, primeira coluna já foram todos os resultados, então não tem nenhum. Aqui tem um 6, aqui tem um 8, aqui tem um 6, um 7, um 6, um outro 6 e um outro 6 aqui. Vamos pintar isso aqui com uma outra cor aí, amarelo. Então, vamos conferir se a gente tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou. Então, a gente tem os 7 que a gente precisava, fechando os 40 alunos observados. Então, para terminar a nossa tabela, a gente só falta calcular as porcentagens, e aí a gente já fez isso em outros vídeos. Então, igual, 100 vezes, abre parênteses, 11 barra o nosso total lá, 40. 27,5. Igual, 100 vezes, seleciona aqui o resultado, a frequência do lado, divide pelo total, fecha parênteses. Igual, 100 vezes, abre parênteses, seleciona a frequência do lado, divide pelo total, fecha parênteses. Isso tudo conforme o que está lá, as fórmulas que estão no nosso material de aula, né? Dividido pelo total, fecha parênteses. E aqui eu dou um comando de soma só para conferir se fechou 100% na tabela. Tá lá, 100%, tá? Então, a gente está com a nossa tabela de frequências aqui prontinha. Agora é só, se a gente for colocar num relatório, em algum documento, é só copiar ela e colar num documento de Word lá, e aí fazer as formatações corretas, o título em cima, a fonte embaixo, né? Então, uma construção da tabela no Excel, a gente pode utilizar o Excel aí para nos auxiliar nos cálculos. Vocês podem fazer isso também usando calculadora e papel, também não é nada muito complicado de fazer, tá? Mas eu espero que esse vídeo aí ajude vocês agora na resolução dos exercícios que vocês têm para fazer aí, certo? Então, bons estudos e até mais.